Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Shalom a todos, Deus vos abençoe. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para fazer proselitismo religioso. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Anunciamos Cristo, anunciamos a vida eterna, anunciamos o único meio de escape e de salvação. Nós sabemos que o Evangelho é uma boa notícia, é a boa notícia de salvação. Estou aqui para anunciar para vocês a boa notícia de salvação. Mas nós entendemos que quando pregamos a verdade, então a verdade dói, a verdade fere. E isto irá confrontar os sistemas denominacionais organizados com seus dogmas, credos e doutrinas falsas. Então às vezes as pessoas se irritam achando que nós estamos falando contra elas. Não. Nós amamos as pessoas e queremos ver as pessoas libertas deste mundo denominacional. No entanto, quando nós pregamos a palavra, então isto irá de encontro contra as doutrinas que são pregadas dentro do mundo denominacional. E aí há uma irritação. Eles pensam que nós estamos falando contra eles. Mas, na verdade, o que nós queremos é te libertar destas gaiolas que têm te aprisionado. Assim como nós estamos na lição que Faraó não queria deixar o povo ir, porque aquilo era a força de trabalho do Egito. Aquilo era o meio pelo qual o Egito sobrevivia, era com aquela força de trabalho de Israel. Deixar Israel ir era perder sua força de trabalho, perder sua fonte de lucro, perder sua força, o seu sustento. Então ele lutou. E nós vamos ver hoje, estudar, nós vamos analisar a última praga, a morte dos primogênitos. Então Israel sairá do Egito. Então veja, ele lutou. Os pastores prendem as pessoas no mundo denominacional e até mesmo dentro da mensagem. Prende as pessoas para que elas se mantenham ali. Haja visto que nós já temos pastores, vários pastores caídos dentro da mensagem, mas mantendo o povo preso ali. Porque ali é a fonte dele, é a fonte de sustento, é a fonte de lucro. Sabe, ali quem mantém ele é o povo.
É o povo quem mantém esses pastores. Então por isso que eles querem manter as pessoas ali. Então eu já ouvi pastores falando contra algo e hoje eles estão praticando. Hoje eles estão praticando para tentar manter os jovens dentro da igreja. A única forma de você manter uma pessoa no evangelho é aquela pessoa tendo uma experiência com Deus. É a experiência com Deus que vai fazer com que aquela pessoa se mantenha firme na palavra. Não é peças, não é jogral, não é piqueniques que vai manter as pessoas. Então nós estamos vendo muito isto acontecendo para manter os jovens. E aí nós lemos e entendemos que Faraó fez 4 propostas a Moisés. A primeira proposta foi de: adore aqui no Egito. Não precisam vocês sair do Egito. Vocês podem adorar aqui. Moisés disse: aqui não. Adorar no Egito é uma abominação. É uma abominação adorar no Egito. Não existe adoração a Deus no Egito. Moisés disse: nós temos que ir a caminho de 3 dias para celebrarmos uma festa ao Senhor no deserto. Para adorarmos o Senhor no deserto, para sacrificarmos ao Senhor no deserto, tem que sair do Egito. Tem que sair do mundo para poder adorar a Deus. Hoje nós estamos vivendo na era morna. As pessoas não são nem crentes nem são incrédulos. Eles estão no meio. São os mornos. E dizem que adoram a Deus. Nós estamos vivendo na era dos personificadores. A personificação do cristianismo. A pessoa não é nada, mas quando ele chega perto de você, ele começa a falar de Deus. Ele personifica algo que ele não é. Mas ao sair dali, ele vai conversar piada suja, vai falar da vida alheia, vai fazer tudo o que não presta. Mas quando está perto de você, começa a falar de Deus. Então, Faraó propôs: adora aqui mesmo no Egito. Não é o que nós temos hoje? Um bando de mundanos que nunca saíram do mundo dizendo que adoram a Deus. Nós não temos hoje igrejas evangélicas mundanas, de todas as maneiras, conforme a forma é o bolo. Nós temos aí espalhadas pelo mundo. Eles são mundanos. Haja vista que existe crentes hoje na política, em toda classe da sociedade, no meio social estão os crentes e dizem que adoram a Deus. Foi essa proposta que Faraó fez para Moisés. Moisés disse: no Egito não tem condições de adorar. Então Faraó veio com outra proposta. Bom, Moisés, então vocês vão adorar, mas fiquem por perto, não vão muito longe. Moisés disse: não, nós temos que sair, como Deus disse, a caminho de 3 dias para adorarmos o Senhor no deserto. Faraó queria que ficasse por perto, porque a qualquer momento, quando o Faraó precisasse da sua força de trabalho de novo, ia lá e trazia eles de volta. Fiquem na fronteira, isto é, ficar na fronteira. Não vão para longe, fiquem na fronteira. Você já ouviu falar do crente fronteiriço? É aquele que fica na fronteira. Ele nem saiu do Egito e nem está no Egito. Ele está ali, no meio ali, ó. Uma hora ele está cá, outra hora ele está lá. Ele está por perto. Então existem muitos crentes como esses. Os crentes fronteiriços ficam na fronteira. E aqueles que estão em cima do muro são do diabo. Então observe só. Faraó veio com outra proposta. Disse: vamos fazer assim, Moisés. Leve vocês, os homens, vão adorar. E deixem os jovens. Deixem o restante. Somente os homens mais velhos.
Moisés disse: nós sairemos do Egito todos. Faraó, o inimigo, Satanás vai propor, porque Satanás, quando não pode pegar você, ele vai tentar pegar um dos seus filhos. Mas você tem que dizer para ele, para o inimigo, assim, ó: vai sair todos. Não vai ficar nenhum para ti. Não vai ficar nenhum para o Egito, para o mundo. Eu quero minha família toda para Deus. E aí, deixa os jovens e as mulheres aqui. Então vocês, os homens, vão adorar. Podem sair e adorar o vosso Deus. Moisés disse: não, sairemos todos. Então, vamos manter os pastores para manter os jovens da igreja. Porque Satanás quer pegar os jovens. Mas aí os pastores, para manter os jovens da igreja, agora eles estão fazendo peças teatrais para envolver os jovens, porque os jovens não têm uma experiência com Deus. Mas para manter aqueles jovens na igreja e dizer que nós temos muitos jovens, vamos fazer peças teatrais. Aqui mesmo na Paraíba, observa só. Pastores que falavam contra isto, hoje estão comendo o pó da amargura. Estão comendo, estão engolindo aquilo que eles falaram contra. Eu já ouvi falando contra, um grandão aqui da Paraíba, falando contra peças teatrais, contra isto, contra aquilo. E hoje os seus jovens dentro da igreja estão envolvidos nisto. Veja, para manter os jovens na igreja. Sabe? Para manter o jovem na igreja, eles estão apelando como o Faraó apelou. Teve um pastor que chegou para um jovem e fez assim. O jovem saiu fora, estava namorando com uma moça fora. E aí o pastor disse: olha, você pode namorar, só não pode sair da igreja, deixar Cristo e a igreja. Você não tem vergonha não, pastor, de fazer um negócio desse para tentar manter o jovem dentro da igreja, sem ele ter uma experiência com Deus? Olha, você pode namorar, mas só não pode deixar Cristo e a igreja. William Branham disse que um beijo na boca era uma prostituição. Quando há um beijo na boca, há um cruzamento de glândulas e há uma reação orgânica naquele jovem, seja qualquer pessoa, há uma reação orgânica. As glândulas sexuais estão nos lábios, pastor. Por que você não ensinou isto para o seu jovem? Eu sei quem é você, pastor. Eu não vou citar seu nome, porque eu tenho ética, sabe? Mas eu sei quem é você aqui na Paraíba. Por que você não ensinou para o jovem a verdade, ao invés de enganar esta alma e afogar ela na perdição? Por que você não ensinou a verdade para este jovem? Como é que você chega para ele e diz: só não pode deixar a igreja e Cristo? Como é que o cara está na prostituição e ele tem Cristo, pastor? Não engane essas almas para manter o jovem dentro da igreja. Seja firme. Se você não tem coragem de pregar a mensagem do profeta William Branham, deixe de pregar. Deixe de pregar. Lamentável. Eles estão apelando. Nós estamos vendo a condição que está ficando a igreja aqui na Paraíba, como está ficando a igreja. O que é que eles tornaram a mensagem? Mas para manter os jovens, Faraó diz: vão vocês os homens, deixem os jovens aí, os jovens e as mulheres. Moisés diz: sairemos todos. Então o Faraó vem apelar novamente, fazer um arrumadinho, diz: vão vocês todos, jovens e crianças, todos,
mas deixem o gado, deixem os animais. Moisés diz: sairemos todos e não deixaremos uma unha para ti. Eu não quero deixar nada para Satanás no Egito. Nada, nada, nada. Nenhum dos meus filhos. Quero lutar pelos meus filhos, quero lutar pelos meus familiares. Eu não quero deixar nada para Satanás. É isso que nós devemos propor em nosso coração, de não deixar nada para o Egito. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Eu quero deter aqui, ó. A última praga é a morte. Então no capítulo 11, a última praga é a morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Então no capítulo 11 disse assim: e disse o Senhor a Moisés: trarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disto, eu vos deixarei ir daqui. Quando vos deixar ir, ele certamente vos expulsará daqui completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, e que todo homem peça do seu vizinho e toda mulher de sua vizinha joias pratas e joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, à vista dos servos de Faraó e à vista do povo. E Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite sairei no meio dos egípcios, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que está sentado sobre o trono, até mesmo o primogênito da serva, que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. E havendo grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra qualquer dos filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, contra homem ou animal, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Pai, tua palavra é a verdade. Toca os corações das pessoas. Fala aos corações das pessoas. Unge os meus lábios e meu ouvido e o meu coração agora para falar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a última praga é a morte dos primogênitos. E como eu falei, a única forma de você se livrar desta praga, a última praga, é a morte. Haja vista que a Bíblia diz para nós, em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser destruído é a morte. A última praga no Egito foi a morte dos primogênitos. E a única forma de Israel, os primogênitos de Israel, se livrar daquela morte, era cumprir os requisitos que um profeta falou. Deus falou com Moisés. Moisés deu as diretrizes e os requisitos que os filhos de Israel deveriam fazer, como eles deveriam praticar: matar um cordeiro e colocar o sangue sobre os umbrais das portas. Assim, quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima. Isto é o que quer dizer a palavra Páscoa, passagem do anjo da morte. Então, ao ver aquele sangue, ele não entraria naquela casa, a morte não chegaria naquela tenda, naquela casa. Por causa de quê? Do sangue. A única forma da morte não entrar na tua alma é você
aplicar o sangue de Cristo, aplicar o Calvário em tua vida, o sangue de Cristo derramado ali no Calvário. O último inimigo a ser destruído é a morte. Todos nós iremos morrer no físico, mas existe a segunda morte, que é a morte da alma. A primeira morte é a morte do nosso corpo. Todos nós estamos fadados a isto. Esta é a única certeza que nós temos nesta vida, é de que vamos morrer. Mas existe a segunda morte, que é a aniquilação da tua alma. E desta você pode ficar livre. Através de quê? Através do sangue de Cristo. Através do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você recebe o que Ele fez. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Através do sangue nós temos a redenção, o resgate, a libertação. Você quer se livrar da morte e viver eternamente? Aplique o sangue de Cristo em tua vida, que você está livre da morte. Faça isto e você verá que é o único meio de escape, a única forma de você ter vida eterna. Então Deus disse a Moisés: virá uma última praga, e desta feita Faraó deixará o povo ir. Então vocês vão. Deus fez com que o Egito ficasse vazio, ficasse em pobreza, e Israel se tornasse cheios, porque foram levados do Egito toda a prata, todo o ouro, tudo que eles tinham, Israel levou. Deixou o Egito vazio e Israel saiu cheio. Nunca mais o Egito irá se erguer. A maior nação que existia era o Egito, era o grande Egito. Mas nunca mais o Egito se ergueu. Eu digo para você, todos aqueles que maltratam os filhos de Deus, que pisam, que escravizam, que mexem com os filhos de Deus, eles sofrerão as penalidades devidas. Porque Deus levantou o Faraó para quê? Para que Deus mostrasse o seu poder através dele. Seus prodígios e maravilhas fossem vistos pelos filhos de Israel, e os filhos de Israel pudessem contar a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Mas por recusar deixar o povo ir, vieram mais e mais pragas, até chegar à última praga, a morte. E Moisés se tornou um homem grande e poderoso no Egito, como diz a Bíblia. E todo primogênito do Egito, desde os homens até os animais, morrerão. Mas nada tocará em Israel. Basta somente cumprir os requisitos. Na próxima lição nós vamos falar sobre isso. Cumprir os requisitos que o profeta Moisés falou. Porque Deus falou a Moisés, Moisés falou ao povo, o povo cumpriu os requisitos de um profeta, e a morte não entrou em sua casa. Por isso que Deus enviou um profeta para esta última geração. Para esta última geração. E todos aqueles que cumprem os requisitos deste profeta, a mensagem que esse profeta anunciou, que são os segredos de Deus revelados, a morte não entrará na sua tenda. Do contrário, se você rejeitar aquilo que um profeta ensinou, porque um profeta é a boca de Deus, é aquele que fica entre Deus e o homem,
recebe de Deus e transmite ao homem. Se você rejeita a própria boca de Deus falando. Você rejeita aquilo que Deus falou, porque a lei da representatividade é clara. Quem recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Rejeitar um profeta é rejeitar o próprio Deus. Se os israelitas não tivessem cumprido os requisitos que Moisés tinha dito para eles, para matar um cordeiro, comer este cordeiro assado na sua casa com sua família e colocar o sangue sobre os umbrais das portas, e quando à meia-noite o anjo da morte visse o sangue, não entraria naquela casa. Então eles estavam seguros porque o sangue estava ali. Aplica o sangue de Cristo. Coloca o sangue de Cristo na tua vida e fica tranquilo que você tem vida eterna. Você pode partir, seu corpo pode voltar ao pó, mas sua alma voltará para a sua teofania e habitará na sexta dimensão, onde estão os salvos. Isto é maravilhoso. Então, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem jamais haverá. Mas contra qualquer filho de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua contra o homem ou animal, para que saibas que o Senhor faz diferença entre os egípcios e Israel. Deus faz diferença e guarda seus filhos. Aplique o sangue, que você não verá nenhum clamor da morte. A morte não entrará na sua alma. Aplique o sangue. Haverá grande clamor no Egito. O Egito está afogado agora na morte, o mundo, mas Deus faz diferença entre o mundo e o seu povo. Existe uma diferença grande. Não, o povo de Deus não pode ser igual ao mundo. Há uma diferença muito grande. Então é isto. Eu vou concluir a reflexão, terminando o capítulo 11. E disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Por que Faraó não ouviu? Para que multiplicasse as suas maravilhas na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, e o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse os filhos de Israel sair da terra. Então ele está aqui repetindo as maravilhas que foram feitas. Todas estas maravilhas, as 10 pragas, sendo que a última praga foi a morte dos primogênitos. E aí nós vamos entender o que é um primogênito no capítulo 13, quando nós chegarmos lá. Eu vou explicar isto detalhado, para que você compreenda. E aí nós vamos fazer a junção da igreja dos primogênitos, que é a noiva, que foi resgatada. A morte não entra nos primogênitos de Israel, porque o sangue estava lá. A noiva aplicou o sangue em sua vida e a morte não entra na sua tenda. Não entra na alma de um eleito. Shalom. Que Deus vos abençoe. Eu quero deixar somente o nosso endereço para os nossos cultos: Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial. Repetindo, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco.
domingos e quartas, às 19h30. Nosso WhatsApp para contato é 83 981 25 1962. Faça sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição para te responder. Faça seu pedido de oração e nós iremos orar por você. Fique na paz. Shalom.